Nós vamos falar agora da briga que está acontecendo no Supremo, meu amigo. A paz no STF não está mais aquela paz que o pessoal sabia, todo mundo juntinho, ninguém larga a mão de ninguém e coisa e tal. Os ministros do STF todos alinhadinhos, parece que começou a surgir alguns problemas ali, tá? E surgiu, em parte, por causa desse editorial do Globo, em que é criticada a questão que a gente já critica há um tempão aqui, né, do Supremo, a DPF das favelas, em que o Supremo, lá na época da pandemia, proibiu as polícias de subir em morro e coisa e tal. O mesmo esquema do Brizola, que criou o enorme problema que a gente tem hoje no Rio de Janeiro, né? O Brizola, lá na década de 80, para quem não sabe, Leonel Brizola era um político de esquerda muito cotado no Brasil. Aliás, quando teve a primeira eleição, lá em 89, que ficou o Collor versus o Lula, muita gente acreditava que era o Brizola que iria assumir o protagonismo da esquerda no Brasil, né? O Lula acabou assumindo porque, vocês sabem, o Lula é cria dos ditadores, né? O Lula é amiguinho dos generais todos da época do golpe de 64. Há quem diga que o fato do Lula estar hoje no poder é muito em função exatamente da continuidade do golpe de 64. Nem é um golpe novo que está acontecendo aqui. O golpe do Alexandre de Moraes e do Lula agora é o mesmo golpe de 64 em continuidade agora, né? Mas isso aí eu estou divagando, não tem a ver com o assunto aqui. O fato é que a gente sabe que é muito estranha essa política que o Fachin colocou lá em 2020, né, de proibir a polícia de subir morro, porque, sim, eu concordo, violência policial é um absurdo, a polícia não deve ser violenta com moradores e coisa e tal, mas a verdade é que o enfrentamento ao tráfico, a essas gangues que tem nos morros do Rio, é uma coisa muito importante, né? E o Globo está reconhecendo aqui agora o que está acontecendo. O Supremo deveria suspender a restrição de polícias em favelas. Existem instrumentos capazes para reduzir a letalidade sem que policiais sejam impedidos de cumprir seu papel. O Globo está dizendo, literalmente, que o STF está ajudando esses criminosos, o Comando Vermelho, coisa e tal. Está aqui, ó. Não há solução para o problema que não seja o combate sem trégua às organizações criminosas dominantes em comunidades da região metropolitana. E não há como combatê-la sem que a polícia possa fazer seu trabalho. Impedi-la de agir significa piorar a situação. Olha que coisa curiosa, a gente vem batendo nessa tecla desde 2020, que é um absurdo essa DPF das favelas, que ok, ninguém é favorável à violência policial é ruim, que tem que ser realmente evitada e coisa e tal, mas proibir a polícia de subir favela é um suicídio, é você dar margem para esse pessoal fazer o que quer. Foi o que o Brizola fez no Rio de Janeiro. O Brizola foi governador do Rio de Janeiro em 1980, na década de 80, acho que foi 86 que ele foi eleito, e a primeira coisa que ele fez foi proibir a polícia de subir a favela. Até então, já havia, lógico, o Comando Vermelho, já havia essas organizações criminosas no Rio de Janeiro, mas elas eram muito menores, né? E elas não tinham domínio de áreas. Com essa atitude do Brizola de proibir a polícia de subir as favelas, o que aconteceu foi que esse pessoal dominou. Hoje em dia, o Rio de Janeiro é dominado por várias milícias e grupos criminosos e organizações de tráfico de drogas, e PCC, e Comando Vermelho, e Terceiro Comando, e não sei o que lá. Esse pessoal todo ficou, dominou determinadas áreas. Por quê? Porque a polícia foi impedida de fazer ações ali. E agora, com essa DPF das favelas, isso está acontecendo de novo, está piorando a situação, né? Isso é um fato que a gente já tinha avisado há um tempão. Agora parece que o pessoal percebeu. Mas não é estranho isso, né? Porque, olha só, olha o Gilmar Mendes sentiu. Aqui, ó, é preciso impedir a narrativa de que o STF piorou a segurança de Gilmar. Que mané narrativa, Gilmar? Sim, o STF piorou a segurança. Entre as várias merdas que o STF tem feito desde que decidiu, né, controlar o país, né, começaram a se achar os iluminados divinos capazes de decidir tudo no Brasil, desde o momento que o STF começou a fazer isso, né, entre as várias merdas que foram feitas, uma delas é piorar a segurança, é realmente ajudar esses criminosos, né? O Gilmar sentiu o baque aqui, não gostou dessa parada do Globo não, né? O Alexandre de Moraes ficou do outro lado. Olha só, meu amigo, temos uma briga entre Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. O Gilmar Mendes falou que não é o STF, que não pode, né, não pode ser tratado com a narrativa de que o STF piorou a segurança, né? O Moraes, por outro lado, falou que defende que as operações policiais devem acontecer com um armamento mais pesado possível. Olha só, Alexandre de Moraes tem alguns pontos que eu concordo com ele, eu já falei com vocês. A questão trabalhista, ele sempre vota correto também. A questão da segurança, ele também está votando correto. Aqui tem que botar mesmo o armamento mais pesado possível. Criou-se a celeuma no STF, né?
Aqui, ó, o Barroso suspendeu o julgamento dessa DPF da favela depois do voto do relator. O Fachin, como é de se esperar, o Fachin extremamente garantista, um Lewandowski 2.0, falou que não, que tem que... não pode, tem que proibir polícia na favela, que não pode, tem que pode deixar que o Comando Vermelho cuida da segurança dos moradores lá, não precisa de polícia na favela e coisa e tal. O voto do Fachin foi totalmente contra o Alexandre de Moraes. E o Gilmar Mendes está aqui dizendo que não é o STF que está causando. É o STF sim, Gilmar. A gente sabe que é. A gente está falando isso desde 2020, que sim, o STF está criando o Brizolão 2.0 no Rio de Janeiro, e isso vai ser algo que a população do Rio vai pagar caro por muitos e muitos anos. E pior, isso vai se expandir para outros lugares do Brasil. Sempre foi assim, você dá folga para esse pessoal, não tem jeito, né? Enfim, aqui, ó, e olha que coisa curiosa, o Cláudio Castro, que é o governador do Rio de Janeiro, sempre criticou isso. O Cláudio Castro volta a criticar a DPF da favela e diz que não se pode tirar do povo o direito de ter uma polícia ostensiva. Porque, em última análise, esse voto do Fachinho que ele está falando é exatamente que não, vamos deixar que o Comando Vermelho policie as favelas, porque a polícia não pode subir na favela. Como é que faz para o povo que mora na favela está ficando à mercê do Comando Vermelho, né? E não é só a favela não, tá? Porque a Muzema lá na Barra, que era uma área controlada pela milícia, e quando era controlada pela milícia era bem mais leve, né? Hoje em dia a milícia está muito parecida com o tráfico de drogas, mas não está igualzinho não, tá? O tráfico de drogas ainda é muito pior do que a milícia em alguns aspectos. A Muzema foi tomada pelo Comando Vermelho lá na zona oeste do Rio e diz que virou um inferno a vida por lá. Roubo de carro, um monte de assalto, um monte de coisa dos traficantes ali. Ficou muito pior a região. Tá virando isso, cara. Tá virando uma balbúrdia completa do Rio de Janeiro. Mais uma vez, o esforço todo que foi feito para diminuir a violência no Rio de Janeiro foi jogado fora, graças a, de novo, esse pensamento de que não, polícia não pode subir em favela e coisa e tal. O que, veja, eu como libertário, eu concordo, a polícia é muito violenta, tem que ser menos violenta, tem que respeitar o cidadão da favela, sim. Não pode ser uma polícia que vai lá, sai quebrando tudo e coisa e tal, não pode ser isso. Mas dizer que tem que impedir a polícia de subir, não, aí tá errado. Aí realmente é um absurdo completo. Agora, olha só, o Eduardo Paes agora entrou na briga, dizendo que virou ressorte para delinquentes, né? O Eduardo Paes, Dudu Malvadeza, o cara ali da esquerda fisiológica, né? A esquerda do PSD. Eu não estou falando para vocês que o PSD manda no Supremo, que toda essa coisa está sendo feita pelo PSD aqui. Foi o Eduardo Paes criticar, porque o Cláudio Castro já critica há um tempão. O Cláudio Castro já critica isso há um tempão. Mas o Cláudio Castro é do PL, o PL não conta. Foi só o PSD criticar que agora o STF começou, não, os cabecinhas começaram a levantar lá no STF, não, porque não pode isso, o Alexandre de Moraes já falando, não, que tem que entrar mesmo e coisa e tal. E por que o Eduardo Paes mudou de lado? O Eduardo Paes mudou de lado porque deve estar fazendo as pesquisas dele e deve estar percebendo que esse alinhamento dele com a esquerda está tirando o voto dele, porque o grande problema do carioca e de todo mundo no Brasil é a segurança pública. A segurança pública é simplesmente uma piada no Rio de Janeiro. Eu venho falando isso esse tempo todo. Tá ele falando que não, que tem que mudar o aeroporto do Galeão, o Santos Dumont tem que fechar para ajudar o Galeão para trazer turista para o Rio, não sei o que lá e coisa e tal. Uma besteira. O que espanta o turismo do Rio de Janeiro é a violência. É a violência que é o problema no Rio de Janeiro. É a violência que impede que o Rio de Janeiro se desenvolva. O Rio de Janeiro tem um potencial turístico muito grande. É uma cidade que pode receber muito mais turista do que recebe hoje. Tem atrações para isso, tem qualidades para isso, tem um monte de coisa bacana para isso. Turismo é uma coisa ótima. O Egito é um país que vive quase exclusivamente do turismo, né? O turismo é o canal de Suez. Basicamente o que tem no Egito é isso. O Egito não tem petróleo em número significativo, não tem recursos minerais, não tem agricultura até que é boa também no Egito, mas não é essa coisa toda. Turismo é uma indústria que dá muito valor. Agora, o problema do Rio que mata o turismo no Rio é a violência, né? E aí fica esse negócio, tá o Eduardo Paes agora reclamando. O Eduardo Paes mudou de lado, o PSD mudou de lado, o Alexandre de Moraes mudou de lado. Olha que coisa, o Alexandre de Moraes agora está brigando com os outros ministros do Supremo. Eu estou falando para vocês que é o PSD que está por trás disso. Aqui, ó, o pessoal está aqui encarnando que o STF engessou o trabalho da polícia. Foi o que disse aqui o pessoal do Globo. E agora ficou o Fachin
isolado nessa história. O Fachin tá lá, continua garantista pra caramba, esquerdista pra caramba, estilo Lewandowski. O Fachin é o novo Lewandowski lá do STF, e agora parece que tá tendo briga lá dentro. Eu acho positivo isso, eu acho positivo por dois motivos. Primeiro, que eu torço para que comece a brigar ministro Supremo com ministro Supremo. No momento que isso acontecer, fica muito mais fácil controlar o Supremo, impedir esses avanços absurdos do Supremo. Enquanto tá todo mundo unido ali, é mais difícil fazer isso, né? E o fato é que essa questão da DPF das favelas, é lógico, não é o pior problema do Supremo. Eu continuo achando que o pior problema é justamente o Alexandre de Moraes com a questão dos acusados injustamente pelo 8 de janeiro, com a questão do, entre aspas, golpe do Bolsonaro. Isso é muito mais crítico no final das contas, mas com essa briga, com ele se isolando ali, fica mais fácil tratar essa coisa. O Barroso suspendeu o julgamento da DPF das favelas. Isso é um problema. Por quê? Porque no momento atual existe uma liminar proibindo a polícia de subir a favela. Então suspender o julgamento significa que essa liminar continua valendo. Só que certamente o Barroso suspendeu isso porque quer chamar a galera, não, vamos discutir aqui, vamos parar de brigar, vamos chegar num ponto de acordo aqui, coisa e tal. Mas o que a gente pode estar vendo é justamente os interesses políticos no STF agora começarem a se exaltar para lados diferentes. Não era nem a situação principal, é uma situação importante também, mas uma situação mais secundária. De qualquer forma, parece que está surgindo rachas no STF. Isso é uma boa notícia para o Brasil.